Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNCast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema de hoje é as eleições de 2024. E para destrinchar esse tema, eu tenho três convidados. Edilson Alves, ele que é radialista e apresentador do programa TV Connect. João Leite, ele que é jornalista e fundador do site Camaçari Agora, e Anderson Silva, ele que é analista político aqui em Camaçari. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los. João, sua câmera é aquela, se apresente aos nossos telespectadores e ouvintes. Oi, tudo bem? Estamos aqui, vamos conversar um pouquinho aqui sobre política, sobre Camaçari, sobre sentimento de pertencimento, que é uma coisa que a cidade precisa ampliar, aumentar, porque isso melhora pra caramba a qualidade de vida das pessoas, quando as pessoas que estão comandando a cidade ou que querem comandar a cidade têm sentimento de pertencimento. É isso aí, Giza. Anderson Silva, seja bem-vindo. Obrigado, Giza. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. Saudar João, Edilson. Primeira satisfação de estar aqui, agradecer o convite. O Camaçari Notícias é há muito tempo um dos principais canais, veículos de comunicação respeitadíssimo, né? Alta credibilidade. Vamos conversar sobre política, sou analista político, sou dirigente partidário. Vamos bater um bom bate-papo sobre cidadania, política partidária, política pública. Espero que vocês gostem. Edilson Alves, o cara do tapete. Seja bem-vindo, Edilson. Boa tarde, Giza. Muito obrigado pelo convite para o CNCast. Mandar um abraço para João, meu amigo Anderson. E dizer que uma hora é pouco para esses três camaradas que estão aqui, que todos gostam de conversar e é muito, viu? Então, Edilson, vamos lá, Anderson Silva. Nós temos dois candidatos, um pleito polarizadíssimo, sim, nunca visto em Camaçari, né? Primeiro ano que nós teremos, provavelmente, segundo turno pode ser, né? Que provavelmente. E nós temos Luiz Caetano, que tem uma grande trajetória. E como você enxerga essa experiência dele? O que isso pode contar nessas eleições de 2024 para esse pleito novo? Giza, eu vou ser sincero em relação à conjuntura. Eu acho difícil ter segundo turno, porque a tendência do eleitorado é que essas duas outras candidaturas, né? Hoje a gente tem Flávio, tem Caetano, que polarizam um pleito, e aí o eleitorado agora ele está decidindo o voto, né? Os meninos aqui sabem um pouco sobre isso, porque faltando 15 dias, 2 semanas para a eleição, o 30% do eleitorado ele ainda está meio que de um lado e para o outro. Ele vê uma coisa, ele vê outra, ele tomou uma decisão agora, por isso que pesquisa é só uma fotografia momentânea. Aí daqui a pouco acontece algum fato político, ele já mudou de opinião. E aí no fundo, no final, devido à polarização, o eleitor vai pensar, essa figura, Oswaldinho e Cleiton, o que eles representam para mim do ponto de vista eleitoral? A continuidade do governo, o projeto político associado a Flávio ou o projeto de oposição? Se ele entender que para ele o importante agora é um voto de oposição, ele tende pelo voto útil, que é o que a gente chama de voto útil, né? Você vai acompanhar isso nos debates, geralmente quando está mais intenso, acalorados como São Paulo, você vai perceber que nos debates de São Paulo agora, Boulos vai começar a pedir voto útil da esquerda para tirar voto de Tabata. Então, o voto útil aqui, a gente não tem essa coisa da vocação do voto útil, mas o eleitor, naturalmente, ele tende a fazer uma opção entre as duas principais forças políticas. Aquele eleitor que está insatisfeito de toda forma com a representação dos dois, ele pode optar por votar em Oswaldinho como um voto de protesto, ou o Cleiton por voto de protesto, até branco e nulo. Mas eu acredito que no final vai se diluir entre Flávio e Caetano. Para Caetano, esse uma disputa política eleitoral que eu diria que é a principal, talvez, da vida dele. Porque define os rumos do que vai nortear a carreira política dele. Se ele perde, provavelmente não tem mais condições políticas de nem ser candidato a deputado federal, porque aí o correto é que ele impulsione a esposa dele novamente para retornar ao mandato, ou ele coloque daqui a 4 anos uma pessoa mais jovem, uma pessoa
que possa representar politicamente o grupo dele, que não seja ele. O que pesa a favor dele nesse momento é o que a gente chama de experiência, né? Recall político. O que pesa negativamente para ele, segundo, não é Anderson que está falando aqui já é ciências políticas, estudos, análises sobre isso, é a rejeição. Porque ao mesmo tempo que o político que tem um bom recall ajuda na eleição, a própria rejeição é um grande entrave, né? Uma das coisas que fez Jacques Wagner desistir do pleito de 2022 foi que ele tinha 35% de rejeição. É o que a gente chama de uma rejeição, vamos dizer assim, rejeição ruim. Por que essa rejeição ruim? Porque o alto nível de conhecimento do candidato, que você vai fazer uma pesquisa sobre o conhecimento de Jacques Wagner, por exemplo, em 2022, e o próprio Caetano agora, eles têm alto nível de conhecimento na população. Aí você tem um outro nível de rejeição, que é o que a gente chama de rejeição boa ou neutra. Por quê? Porque é uma rejeição do desconhecimento. Jerônimo tinha um alto nível de rejeição, mas Sim. era uma rejeição baseada em desconhecimento. Que é diferente dessa outra rejeição. Sabe aquela situação em que a pessoa Entendi. fala mal de você, mas não lhe conhece? Sim, sim. Aí quando eu conheço, nossa, gente, você não é nada daquilo que falaram de você. Entendi. Isso acaba se revertendo positivamente para o candidato. Você está ali falando, desgastando ele, mas as pessoas ainda não tiveram contato com ele. Quando as pessoas entram em contato com o candidato, aí elas percebem se aquilo que você falou é verdade, Entendi. ou se aquilo que você falou é apenas falácia, conversa de político, e aí acaba gerando uma identidade ou não com aquele novo candidato. Então, esse é um dilema para Caetano nesse momento. Se ele vai conseguir, agora a gente está indo para a última semana de eleição, se ele vai conseguir fazer com que a rejeição dele, ele consiga superar isso, para validar o que ele chama de experiência, porque é isso que ele vende para as pessoas, ou se vai prevalecer a lógica, que é um nível de rejeição, que a dele é maior do que a de todos os candidatos, maior do que a de Flávio, inclusive, vai fazer com que ele tenha essa dificuldade de conseguir sucesso na eleição. João Leite, Flávio vem como um novo, né? É um político novo, nova geração. Como você vê, né, a proposta nova que ele apresenta nesse cenário de 2022? Que você, de 84, das eleições, a primeira eleição depois de 80, isso o quê? E nunca tivemos um candidato a prefeito num pleito polarizado, por exemplo, jovem na política e jovem na idade. Como você vê sua vasta experiência política em Camaçari? Eu acho o seguinte, na verdade, é disputa de dois grupos políticos, né, que se alternam no poder em Camaçari há 40 anos. Caetano se elegeu prefeito pela primeira vez em 85, aí governou 86, 87, 88. Depois veio Tude, certo? Depois veio Ellery, né? Depois veio Tude novamente, Tude mais uma vez, aí depois veio Caetano mais duas, aí depois Caetano elegeu Adhemar, aí veio Elinaldo duas vezes e agora Elinaldo tenta eleger Flávio. Então, na verdade, são dois grupos que estão no poder, se revezando, né? O que Flávio Matos tenta impor diferencial é justamente isso, que ele é jovem, que ele é diferente, que ele vai fazer diferente. Só que ele até agora não disse que ele vai fazer diferente. Ele está seguindo o mesmo roteiro de Elinaldo, não é? Então, ele precisaria ter dito, ou está dito já, que quem vai governar é ele, e não é Elinaldo. Descolar, até porque Elinaldo tem uma rejeição alta, não é? Segundo eu soube, a última aí parece que estava mais de 50%, já foi maior, não é? Mas, então, essa questão aí é uma questão de... Agora, ele leva vantagem em alguns aspectos porque Caetano também é um candidato que já foi prefeito 3 vezes. Então é aquela coisa assim, tipo assim, aí ele sabe que não se usa mais o termo velho, né? Se usa ultrapassado, né? Para não dizer assim velho, senão fica aquela coisa de... como é que chama aquele preconceito de idade? Exatamente. Então, não, é ultrapassado. Não sei. Então, aí tem toda essa questão e algumas questões, outras de gestão de Caetano, aqueles problemas dele com as contas que não fecharam, a operação Navalha. Então, tudo isso é ruim. Só que eu acho que o eleitor
esquece isso, porque em outras democracias esses candidatos não estariam nem mais disputando, está entendendo? Mas no Brasil tudo foi condenado, voltou, está entendendo? Vários outros candidatos aí em outras cidades foram condenados e voltaram e se reelegeram, está entendendo? Então não tem essa. Então eu acho que essa questão de Flávio, ele precisaria ser mais claro. Eu acho que ele precisaria ser mais claro nessa questão. O que é que ele é novo? Como é que ele é novo? Por que ele é novo? Está entendendo? Eu acho, por exemplo, que Flávio pecou lá naquela gestão da Câmara. Eu acho que ele teria que imprimir uma coisa mais moderna, mais presente, está entendendo? Com agenda mais ampla. E acho que ele ficou muito restrito à questão local. Por exemplo, não avançou sobre a política estadual, eu não sei se a Linaldo não permitiu, essas coisas, está entendendo? Mas eu acho que, de qualquer forma, agora ele ainda consegue apresentar uma cara. Mas você não acredita que Linaldo já quebra esses 40 anos, porque Flávio já vem de um projeto novo. Você vê com uma campanha extremamente moderna, com a cara de Camaçari, com um trato mais Camaçari. Que Linaldo, por exemplo, vem de um grupo, neto ou bisneto, de um grupo que tem 40 anos, mas ele trouxe ele já quebrou o modelo, por conta que o candidato a prefeito de Camaçari não é de uma linhagem dele próxima, e sim um agente político que primeiro passou por um processo e nunca visto em Camaçari de 6 pré-candidatos passar pelo trivo da sociedade para ver quem saía melhor, para a partir de aí ser candidato. Você não acha que isso é um diferencial nesse novo projeto, nessa nova política local? Não, isso tem peso. Agora a gente não pode esquecer também que Flávio Matos é filho de Matos, que foi vereador, foi líder de Caetano, então nos 12 governos, não está entendendo? Sim. Então, Camaçari tem essa coisa do... Por isso que eu digo, o Flávio tinha que ter sinalizado desde o começo, tipo assim, eu sou diferente, eu vou governar. E eu acho que ele não fez isso. Eu acho que essa situação dele, talvez ele tivesse uma situação do ponto de vista eleitoral, estatístico, de medição de pesquisa, talvez tivesse uma situação mais confortável se ele tivesse... porque ele tem um apelo do novo, ele tem um apelo que é jovem, aquele cara disposto, que brinca, que vai para as festas, joga poeira, joga bola, você sabe que o eleitor gosta muito disso, tá entendendo? Então, ele é um cara que tem uma boa presença, a imagem dele, tá entendendo? Então, é uma coisa que passa uma coisa de saudável, de esportista, essas coisas, acho que os eleitores gostam muito disso, né? Vamos lá, Edilson. Mas, eu acho que faltou isso. Eu acho que ele poderia ter dado esse... Edilson, você como apresentador experiente, tem programa diário, como você vê o posicionamento dos dois candidatos perante ao eleitorado, né, a sociedade como um todo, nesse momento atual? Como é que você vê Flávio, como é que o seu telespectadores e aonde você está inserido consome Flávio e consome Caetano? Olha, os dois são públicos diferentes, né? Caetano, ele atrai muito mais o público mais antigo, aqueles que conheceram o trabalho de Caetano. Apesar de Camaçari ser uma Camaçari nova, eleitores muito novos, ele atrai ainda esse público. E esse público não mais influencia esses jovens. É o inverso hoje. Esses jovens influenciam esses que tem mais experiência hoje, porque é um momento diferente de internet, de comunicação, de tete a tete, de redes sociais, em que o meu pai, a minha mãe não tem traquejo com isso. Sim. E ela vai chegar para mim para dizer, Edilson, como é isso? Eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. É isso que está acontecendo. A influência inversa do jovem. A influência inversa no público que eu percebo para Caetano. Já com Flávio, é o inverso. Ele entra no mundo como um todo da internet. Tanto é que, se você prestar atenção, ele valoriza muito redes sociais. E você vê nas campanhas de Flávio muita rede social dentro, influenciado. Vou dar um exemplo meu. Eu entrevistei os dois. Sim. Entrevistei Flávio, entrevistei Caetano. No de Caetano,
Chegou 2 profissionais, 2 câmeras potentes, se colocou no lugar, pegava os ângulos. No de Flávio, chegou aquele menino fazendo os takezinhos, jogando na rede, fazendo pulo, taco, taco, começou a piscar, marcou um, marcou outro. Você percebe a diferença na relação entre esses dois. E Flávio tem esse carisma de se mostrar muito mais fácil para o seu público. É comunicativo, é um cara da área, gosta de esporte, tem a relação com o jovem, e Camaçari estava precisando disso, porque nesses 40 anos, na disputa só dos dois, cansou, e esses meninos chegaram querendo algo novo. Flávio é isso. Quando eu olho para Caetano, eu costumo sempre fazer uma comparação assim, é como se eu pegasse essa taça aqui e dissesse para você, Giza, aqui nessa taça tem veneno. Você pode tomar essa, mas tem veneno. Mas nessa aqui, talvez tenha, talvez não. Que taça você tomaria? Essa aí que eu tô Porque vendo. aqui tem uma expectativa diferente. Isso aí. Percebeu? Então eu vejo nesse Isso patamar aí. a relação entre os dois Mas candidatos. o É o arriscar. Se eu tiver que arriscar, jovem. eu vou nesse aqui, não talvez, até porque eu ganho com isso. Se deu errado, a gente muda de novo. Mas eu estou tentando aqui, porque aqui eu já sei que eu vou morrer. Eu acho que é nessa pegada. Esse padrão antigo, né? Que o jovem, essa política que nasceu do 2020, 2022, faz com que a Camaçari avance nisso, de sem precisar ir para comício, porque eles entregam tudo nas redes sociais. E a expressão, né? Se você for ver a expressão de cada um, da forma que se comunica, é extremamente diferente, gente. Total. É uma forma que até você mexe na dor, porque é agressiva a forma de... E esse discurso agressivo, eu acredito que a sociedade não quer mais. Nossa. Nem o antigo, Não. nem as pessoas antigas. Então, eu vejo um novo e um experiente, tá? Uma pessoa que tem uma vivência, que poderia ser um grande líder novamente, como Lula veio para resgatar, na visão de muitos, entanto que ele foi eleito facilmente se tente, mas teve essa mudança. Agora vamos falar de pesquisa. O último retrato que foi tirado, né, oficial, Caetano com 45, Anderson, e Flávio com 37. Você acredita que nos grupos houve um aquecimento por conta desses números? Como você enxerga esses percentuais para um grupo e para o outro? Bom, política é como futebol, né? As pessoas elas gostam de emitir opinião, mesmo quando elas não compreendem. Se você observar, você monta a escalação e aí a fulana não foi chamada para a escalação, não sabe o que o técnico está montando, então é sempre efervescente quando... Só que assim, se você observar, Giza, João e Edilson, a gente tem havido cada vez mais um pouco de descrédito com as pesquisas, né? As últimas pesquisas mesmo das últimas eleições, elas não acertaram. Teve instituto de pesquisa que foi completamente descredibilizado. Apontou a eleição de um candidato e deu outra eleição completamente diferente. Já tem um tempo que isso já está sendo discutido. A pesquisa ela serve como termômetro, mas quando ela faz avaliações qualitativas, para você ir peneirar o porquê daquele voto, onde é que está aquele voto. Então, essa pesquisa mesmo que a senhora está falando, 27% do eleitorado não decidiu o voto ainda. E quando você vai, esse resultado que você está me dando é do estimulado, quando você apresenta o nome dos candidatos. Quando você vai para a espontânea, que é quando o candidato já está ali, boa parte dele já está definido, a distância ela fica muito menor. Agora não me lembro, mas ela cai de 7 para 4. Praticamente empate técnico. A margem de erro da pesquisa é 3,8. Se eu for considerar, estou usando essa pesquisa como base. Essa aqui é Paraná? Paraná. A última. É a Paraná pesquisa. Se eu usar essa pesquisa como base, é praticamente empate técnico, 3,8 para quase 4. Você tem empate técnico. Empate técnico é uma eleição onde a pesquisa, a depender de onde ela foi mensurada. Quando ela foi mensurada, a eleição está dividida no meio. É uma eleição acirrada. Você tem razão, uma das mais acirradas de Camaçari, mas eu diria que a gente conviveu a eleição de Ademar versus Maurício. Também foi uma eleição duríssima. Duríssima.
Então, assim, eu acho que no Brasil essas polarizações estão cada vez mais se consolidando, pelo visto, porque a esquerda conseguiu se estabelecer enquanto um projeto político, e a direita, apesar dela não ter um partido, que aí que está para mim a falha da direita em se organizar enquanto partido, porque o bolsonarismo agora está confuso, não sabe se vai com o Nunes, se vai com o Passado, então isso é falta de um partido, que se o partido tivesse consolidado, o eleitor de direita ele não teria dúvida, ele ia onde está o partido, né? Aí o que acontece? Essa polarização aqui que está acontecendo, pelo nível, pelos dados da própria pesquisa em espontânea, você percebe que a eleição está polarizada, né? Então, assim, as últimas pesquisas de 2022 que apontavam o Neto na vitória, Sim. a Atlas Intel estava fazendo um tipo de mensuramento que a gente ainda duvidava, porque era feito por internet e por telefone. Mas nos Estados Unidos eles tinham acertado nas eleições americanas. E aí eles acertaram nos Estados Unidos, acertaram na Argentina e foram os únicos que acertaram na eleição aqui para governador. Eles que acertaram que Jerônimo venceria a eleição, né, que teria segundo turno e depois Jerônimo acertaria. Um outro tipo de modelo de mensurar. Então, hoje em dia os traders, inclusive boa parte da eleição de Jerônimo, ele monitorou via trade interno, que Sim. é por telefone e internet, do que pelo Instituto de Pesquisa. Não é que o Instituto de Pesquisa estava mentindo em relação a Neto, é que a mensuração que eles faziam às vezes na rua não era, vamos dizer assim, não tinha condição de perceber o estado inteiro, por exemplo. E às vezes, a depender da situação ou da regionalização de uma cidade como Camaçari, que territorialmente é maior do que Salvador, onde você tem uma extensão territorial e o eleitorado, ele varia. Se você for conversar com o eleitorado de Abrantes e Monteagudo, eles têm uma variação na percepção cultural, da percepção do porquê votar. Sim. Tudo isso influencia instantaneamente o voto. Então, determinados acontecimentos, a eleição, por exemplo, de Maurício versus Adhemar, parece pouca coisa, mas quando o Maurício deu a declaração sobre Luiz aqui, botar a raposa para tomar conta de galinheiro, quando ele associou aquilo ali, gerou um mal-estar terrível na campanha. Maurício, que era um cara que estava na ofensiva, ele passou a ter que se defender. E os últimos acontecimentos da eleição aqui no município virou inversão. A eleição agora, a discussão é o nível de establishment sendo utilizado para estabelecer uma força eleitoral, tipo, vamos conduzir isso aqui nem que seja na tora, e outras associações, que a gente deve falar sobre isso. Daqui a pouco a gente fala. Né? E outras associações, então tudo isso são fatores que podem, nessa semana, Mudar. Alterar os rumos da eleição. João, você... Deixa eu só fazer você falou pesquisa, foi até a única, inclusive, que uma outra que eu divulguei também no Camaçari agora, e essa do Paraná. As outras eu não divulguei porque credibilidade. É complicado, são institutos que você não conhece, Sim. contratados por pessoas que você não sabe de onde que vieram, tá entendendo? Ou então, porque eu sou jornalista, tá entendendo? Então eu estou acostumado a checar a informação. Aí uma pesquisa contratada por uma emissora que o dono é candidato. Tá entendendo? É impossível. Então é complicado você dispor. Será que eu posso dar crédito disso? Eu posso botar meu carimbo? É aquela história que a gente estava falando antes da rede social. Aí você vê que tem as páginas de Instagram que tem um acesso assim astronômico, não é? Mas quando vem o problema, corre para o site para validar a notícia, para dar o carimbo, disse, olha, aqui, porque lá ninguém acredita, porque o cara falou uma coisa hoje, outra, sai eu tenho um amigo que chama o tracinho, sai um tracinho, aí no tracinho seguinte é totalmente diferente daquele, no outro já vem outro, aí daqui a pouco volta, então, aí você fica olhando aquilo ali como um jogo de figurinha, não é? Então, e falando em pesquisa, tem 5 pesquisas registradas. 6, vão sair 6. Vai ser mais uma agora. Dia 3, dia 4, até dia 5. sábado. Os 3 poderes de Brasília contratou uma pesquisa que... essa nota fiscal está em nome dos 3 poderes de Brasília. Eu falei, até Brasília, tá no radar de Brasília. Essa vai sair dia 4 o resultado. E na questão de pesquisa, João, vou fazer a pergunta, qual a grande preocupação dos eleitores, como você vê, como você conhece Camaçari, para definir esses 27% que estão
indecisos. O que é que você vê? Qual é a dor de Camaçari para decidir para quem votar? Qual é o que? Eu não entendi. A dor, o sofrimento, o medo. Qual o medo? São vários fatores, está entendendo? Agora, como aqui é polarizado, eu até já escrevi sobre isso, a sensação que eu tenho é que são dois, o voto de que eu vou votar nesse porque eu nunca vou votar naquele, ou então vou votar naquele porque eu nunca vou votar nesse. Sim. Então é muito isso, aquela coisa assim, tipo assim, eu estou votando porque eu não quero você. Sim. Não é que eu queira esse, mas eu não quero você. Sim. Então aquela coisa assim. E o eleitor de Camaçari é uma cidade que tem muito migrante, todo dia chega gente. As pessoas não conhecem a história da cidade, não conhecem muito pouco. E mesmo em cidades que as pessoas moram e vivem, nem sempre as pessoas conhecem muito esse processo. Então, eu acho que o eleitor acho que não está sabendo ainda quem ele vai votar. E eu acho que essas pesquisas, não sei se vão dizer isso, se sabe. Tá entendendo? Eu não sei se essas pesquisas vão dizer. Eu acho que elas vão, claro, elas dão uma, né? Hoje o quê? Hoje as pesquisas estão sinalizando o quê? Caetano tem uma vantagem. 7 pontos, 8 pontos. Eu acho que não passa de 2 dígitos, não chega a 10. Não chega a 2 dígitos, nem chega. Então, é um número muito pequeno para uma cidade que é polarizada. Você chega na cidade, ou cara, é uma coisa ou outra. 206 mil. Os outros candidatos, Cleiton, está aí marcando posição, ele está certíssimo. Eu acho que ele tem que construir o partido dele. Oswaldinho também está marcando posição, só que está perdendo. Oswaldinho, até os candidatos vereadores já soube que estão deixando ele, está uma confusão. Todos já deixaram, todos. O outro menino, Lázaro não tem estrutura, você vê, ele é pequenininho, e o outro nem apareceu. Cleito Souza. Esse eu estou dizendo não apareceu porque o pessoal dos ambientalistas, quando fizeram aquele evento lá na OAB, aí fizeram convidaram Ana Mandini, disse: João, eu liguei para a direção nacional do partido. Aí o cara disse: procura, não sei, ninguém sabia, aquele negócio assim, maluco. Esse é óbvio. Mas então, essa pergunta é para vocês três. Vocês acreditam que os últimos acontecimentos do final de semana influenciará nas próximas pesquisas? Tivemos vários eventos. Tivemos, deixa eu ver aqui, foi tanta coisa que aconteceu. Teve da cidade. Sim, eu quero que você fale de todos os eventos que aconteceram nos finais de semana e como isso pesa para as próximas pesquisas, a opinião pública do que tudo que aconteceu. Olha, eu acho que o que a gente percebeu nesse final de semana foi uma demonstração de que eu posso, eu faço e eu quero. Todos dois querendo mostrar uma força maior. Na questão de poder, os dois lados que vieram dispostos a mostrar isso. No desfile do 28, que nós transmitimos, inclusive, o que a gente percebeu é que não polarizou. Eu não vi assim, o azul estourou, o vermelho estourou. Houve um equilíbrio de pessoas que estavam ali na avenida e que estavam querendo mostrar a sua força. O incidente, eu creio que Caetano perde mais com esse incidente que aconteceu em relação à primeira-dama, pelo fato de que a polícia, quem gera é o Estado. Então, como se percebe em Camaçari que Caetano faz uma alusão muito grande ao que o Estado determina aqui dentro da cidade, ele acaba perdendo para isso. A outra questão é que faltou também um traquejo de saber quem são as pessoas que estão envolvidas nessa relação. O comandante que veio é um comandante que praticamente novo, não conhece quem é Camaçari, nem quem são as pessoas de Camaçari, e acabou criando uma situação não muito salutar. É claro que deveria se bater muito mais nessa tecla da misoginia que aconteceu, né, com Ivana Paula, mas o pessoal ficou quieto. Não teve aquele engajamento, nem comoção, as mulheres. Inclusive sabe? A deputada federal ninguém se manifestou a deputada federal sobre esse fato. Então isso, para mim, foi negativo. Em relação a Igor Canário, que veio para ir para a caminhada, também não vi muito positivo. Por quê? Primeiro, porque ele não atrai a família tradicional. Esse público que está aí nas pesquisas
de 30% a 40%, dizendo assim, eu não sei ainda em quem eu vou votar, são aqueles que não dependem da política e a família que está de casa observando os dois lados. Aí quando você traz alguém como o Igor Canário, que tem uma alusão muito à questão da droga, quando foi deputado, foi preso, que foi pego com maconha, com isso e aquilo, aí a polícia pergunta de quem é, ele não, foi meus fãs que jogou aqui, eu peguei tudo, não sei o quê, não rola. Então quando você vai pra família, você diz assim, puxa, é essa alusão que eu quero? Aí você traz para perto de mim como se fosse o bom da boca do negócio. Um líder político. Um líder político. Meu líder político é esse aí, eu me assusto. Então, para mim também isso foi meio negativo, né? Eu não sei como o internauta, o telespectador, está analisando isso do outro lado. Mas a gente que está no funil do negócio, todo dia vendo tudo, a gente está fazendo esse tipo de análise. Então, eu não vi isso como muito positivo. Agora, existe aquela questão, a gente pode estar vendo de um prisma e eles podem estar vendo de outro. A gente pode estar sendo negativo, para eles está sendo positivo. Houve um evento também com, se eu não me engano, 2 moças que tiraram a blusa azul, deixaram o sutiã e calcinha. Isso hoje numa entrevista ao vivo. Na comunidade, né? E tem também a questão das comunidades. Como foi a confusão? Eu vi, disse que chegou e aí uma coisa de sutiã, só que ele não. Isso. É complicado. Foi, disse que a polícia chegou e elas estavam com a blusa do 44 e aí eles, não, aqui não fica com essa blusa não, arranca aí. Aí gente, isso aí ficou de sutiã, né? Gente, o que é isso? O prefeito do município fez isso e inclusive ele disse que vai fazer um pedido oficial a Jerônimo Rodrigues para que tome providências acerca desse assunto. Como você fez a pergunta para os 3, né? Para os 3. Eu concordo com ele, esses fatores aí, na minha avaliação, se eu tivesse ali orientando a campanha do ex-prefeito, eu não concordaria em trazer a figura do Canário para perto da imagem dele, justamente porque eu concordo também disso. Eu acho que esses 27%, 25% e tal, que está sem candidato ainda, é aquela figura que ele independe da prefeitura, ele independe do governo do estado, ele é um trabalhador, ele pode estar, inclusive a renda social dele pode variar entre 3 mil a 15 mil reais. E essa pessoa ele está pensando no que é melhor para a cidade. E aí o histórico do cantor não é um histórico que a gente vai colocar, que inclusive como deputado federal não fez nada, tanto é que não fez nada que não ganhou a eleição, nem as comunidades que votaram nele voltaram a votar nele. Então assim, independente do que se ele foi preso, como parlamentar, o que ele fez mesmo? Então assim, eu como figura política vou botar minha imagem colada nessa figura. Outras movimentações que a gente está percebendo aí, que não é só em Camaçari, está acontecendo em vários locais. Quais movimentações? Movimentações que organizações que comandam certas comunidades, relacionando a política com o acesso a essas comunidades. Essa situação das camisas, o pessoal está inclusive arrancando o adesivo de portas do 44 para colocar o 13 em cima. Está proibido fazer campanha por 44 em determinados locais. Essas meninas que estavam com a blusa azul, elas foram expulsas e aí, para constranger elas, arrancou as camisas delas, ficaram só isso é muito, é violência, gente. Então assim, esse Estado Democrático de Direito, ele está em risco, porque se a gente começa, é igual aquele poema. Vieram aqui, pisaram, arrancaram as flores e eu não fiz nada. Vieram aqui, tiraram. Até que você seja invadido completamente, sua casa tomada, você vai sem fazer nada. Então, assim, esse é um risco grave à democracia. O segundo risco grave à democracia é isso que Edilson falou. A ordem, a polícia militar tem que estabelecer a ordem. Para estabelecer a ordem, ela não pode fazer aquilo que ela fez. Se fizesse todos os anos, a gente diria, não, foi mais um ano que a polícia... Não, geralmente a polícia serve para quê? Ela segura o vermelho e separa do azul. Eu nunca vi um movimento onde a polícia anda no meio do azul e vai toreando as pessoas do azul para que o mini-trio, ele ande mais rápido. E ele foi sendo impulsionado. Inclusive aconteceu uma situação, e aí a fofoca das políticas, o tenente-coronel Wellington, que é ele foi... Tomar meu vinho. Tem que tomar vinho com essa aí.
O Tenente Coronel Wellington, olha só, tem os comandantes da polícia, 12º, e tem um comandante da ONU, né, da Costa. E aí, o governador, dizem na política, que essa decisão passou na mesa com Tagner e Caetano, o Tenente Coronel Wellington, ele foi designado para tomar conta das eleições em Camaçari. Designado? Por quê? Isso não existe. Por quê? Por quê? Porque essa é a resposta que o governador tem que dar. Por que esse Tenente Coronel veio de lá para cá? Qual a necessidade disso? Foi uma solicitação do Ministério Público Eleitoral? Não foi. Foi uma solicitação do TRE? Não foi. Tinha alguma crise estabelecida entre os poderes aqui para justificar isso? Não. É tradicionalmente o 12º Batalhão e a 59ª que toma conta dos processos eleitorais. A gente, no nosso histórico, nunca tivemos um problema em relação a isso. Então, esse envio desse tenente para cá, inclusive ele, com a dona Ivana Paula e outras mulheres ao redor, foi super grosseiro, usou de cacetete com militâncias do time azul, várias pessoas se queixam da maneira com que tratou a situação. E é uma preocupação, inclusive, dizer aqui claramente, do que aconteceu nas eleições de 2022, quando aquele rapaz da Polícia Federal que está nesse momento, eu acho que não sei se ele ainda está preso, mas que houve um processo lá com os ônibus, que parou, interrompeu o translado de eleitores. Sim. Então há preocupações de uma intervenção ainda mais ostensiva no dia da eleição, no sistema democrático, de interrompimento de transporte de eleitores que é permitido pela legislação eleitoral, ficar questionando para onde vai, documentação de veículos, sendo que no período eleitoral isso não é permitido. Então, assim, nós estamos com o bode está na sala em relação à democracia em Camaçari. Aí eu quero dizer, será que há uma operação política para não desmoralizar o governador e o partido dele em relação às eleições, porque na região metropolitana toda praticamente já jogou a toalha. E aí, como a eleição em Camaçari está acirrada, e para salvar o pescoço dele, para não se desmoralizar politicamente, ele está jogando toda a carga possível para uma eleição em Camaçari? Eu acho o seguinte, eu acho que Elinaldo, se está percebendo isso, se está sentindo isso, se tem elementos disso, ele tem que chegar e falar. O jogo é política aberta. Ele tem que chegar e dizer assim, olha, está acontecendo isso, está tendo isso, o tenente-coronel foi enviado aqui para isso. Está entendendo? Porque se você não clarear, o leitor não vai ficar nesse jogo, assim, não. Porque mas ele fez isso hoje, né? Eu vi a entrevista dele, eu vi, mas eu acho que ele tem que levar avante, né? Isso. Claro, eu acho que ele precisa ser mais claro. Eu acho que ele precisa ser mais claro, certo? Já que ele está sentindo isso, já que se ele acha que é verdade isso, ele tem que chegar e dizer assim, olha, está acontecendo isso. Não é assim que funciona na política, até porque o eleitor, a população em geral, tá entendendo? A população em geral quer que o seu governante, que os políticos digam a verdade para ele. Sim. Porque história, ele assiste a novela, não precisa ficar, né? O cara liga na novela, fica vendo a novela ali, depois desliga, sabe que não é real. Sim. Mas se é real, então eu acho que tem que ser claro. Dizer, olha, está acontecendo isso, o candidato tal está isso, o governador usou isso ou não usou isso, aquilo, tá entendendo? E não ficar nesse... porque isso não contribui para o esclarecimento do... Sim, é a democracia. Claro, então, se está sentindo, se é verdade, se tem elementos, até vai... nível Bahia, nível nacional. Hoje tem uma reunião com Adolfo Viana, que é um dos líderes do PSDB a nível nacional, o Paulo Aze e alguns outros deputados federais, Diogo Manto Júnior, para poder ter uma reunião e solicitar a Força Nacional de Segurança, justamente para que a Força Nacional de Segurança administrasse as eleições aqui, justamente porque a gente não sabe que rumo as eleições não se aqui. sabe. Agora, João, você que vivenciou as eleições, a mudança de Caetano para Tude, Tude para Caetano, você viu isso a nível estadual, que era a ACM, o governo de ACM, o PFL na época, né? Quando aqui em Camaçari o Tude ganhou, quando o Caetano ganhou em 2004, desculpe. Tinha muita violência, para você ter ideia. Desse nível exemplo, assim do Estado colocar a mão? Tinha assim, sempre teve.
A CM nunca brincou em serviço. Por exemplo, a campanha de Caetano, muita gente tomou, porque hoje as pessoas não sabem, hoje o cara no digital, ou então é tudo, né? Mas antes você fazia o cartaz de papel, certo? Fazia cola, o balde de cola, né? Passava na parede, colava o cartaz, a propaganda, tá entendendo? Ou impresso em gráfica ou não, ou então pintava com tinta, sempre tinha alguém que tinha uma letra melhor para botar, fulano de Edilson, número tal, Anderson tal, Geza, tá entendendo? Candidato tal. Aí o que acontecia? Esse pessoal, a campanha de Caetano enfrentou muito isso lá em 85, 86, ele tomou posse, então foi em 85. O pessoal pegava de madrugada, aí o cara tomava banho. Sabe que você tomar um banho de balde de cola? Ou um banho de balde de tinta? Ou tomar uns bufetes, tá entendendo? Então, a campanha nunca foi. Aí depois deu um refresco. Aí Camaçari foi ficando, né, aí mais tranquila. Né? E eu acho que a eleição, eu espero que seja tranquila. Né? Porque até agora a única nota destoante foi essa do comandante, né? Que, né? Eu acho que ele exagerou na dose. A nota, sim. Né? Eu acho que, principalmente, rapaz, você tem que ter muito cuidado quando você está lidando com gente, e principalmente com mulher, mas você tem que ter, mas não é machismo, não é nada disso, mas você tem que ter mais cuidado, e ele parece que não teve o cuidado que deveria ter, e ele deve estar morto de arrependimento, tipo assim, fiz a maior bobagem, deve ter sido chamado a atenção já pelo superior, com certeza. Ele foi o mesmo de 7 de setembro? É o mesmo. O mesmo do evento de 7 de setembro? Do povo? Dentro de intervenção. Sim, é o mesmo. Certo. E tem outra coisa também, é o seguinte, é a primeira vez que o comando da PM e o governo do estado, que é mais ou menos a mesma coisa, manda ou designa um comandante para comandar, vamos dizer assim, uma estrutura de segurança para as eleições. Nunca aconteceu, sempre foi o 12º. Está entendendo? Até menospreza, né, o comando do 12º. Não, e veio, né, porque o 12º é comandado por um tenente-coronel. Aí veio um tenente-coronel também. No mesmo patamar. Então, mais superior, ele é superior. Porque você sabe que nas forças de segurança tem hierarquia. Tipo assim, você tá. Eu tenho um exemplo só engraçado. Eu tenho um amigo que o pai dele é oficial da Marinha, já morreu, certo? E em Salvador teve um vereador, esqueci o nome agora, que era sargento da Marinha. E aí um dia ele na praça municipal ali, esqueci o nome, uma figura simpática, ele foi vereador em Salvador. Aí ele vem andando e encontra com o seu Antônio, esse pai do meu amigo. Pai. Antônio! Aí o seu Antônio disse, se enquadre. Sério, você é vereador, mas eu sou oficial e você é suboficial, sargento, então eu na hierarquia, você é vereador. Foi muito engraçado. Então tem essa coisa, tá entendendo? Tudo isso no jogo as pessoas ficam achando, mas tem jogo. De outra forma, se são mesmo uma patente, o mais velho, que está mais tempo na hierarquia. Que seria o coronel. Aí eu não sei quem é que no caso se Ele foi ajudante de ordem, inclusive, Jacques Wagner, fez segurança pessoal de Jacques Wagner. Então a relação dele com o PT está muito estreita, muito azeitada. Eu não sabia, não tinha essa informação. Não. Que isso nunca aconteceu. Em Camaçari. De se trazer alguém designado única e exclusivamente para isso. Nem na época que teve aqueles escândalos em relação a título de eleitor e tudo mais. Então sempre o 12º tinha aparatos que vinham para. Mas o 12º continuava sob o comando do 12º. Inclusive, a Elinaldo hoje fez essa menção que tem boa relação, né? Tanto com o 12º como com a 59ª. Parece que a prefeitura, aliás, sempre a prefeitura de Camaçari sempre contribuiu com a polícia militar. 5 milhões por ano. Aumentar o aporte. 5 milhões. Agora, e segundo se fala, tem até outros, às vezes uma autoridade dessa precisa de um apoio, uma transferência, aí tem esposa, filho, essas coisas todas, então tudo... Esse detalhe importante da transferência, você sabe que tem alguns policiais que fazem segurança de Flávio, né?
E esses policiais foram transferidos. Já. Gente, Fizeram transferência. Transferência de como? policiais. Ele Outro- trabalhava aqui. pra outros comandos, né? Bota E ele- eles foram pro interior do Vai estado. pro interior Para para não não ter, poder, na folga, fazer a segurança. fazer essa relação essa de relação de segurança. segurança. Entendeu? É o que eu estou dizendo. Se você não fala isso, Ninguém como quer saber, é né? que Vai está saber, entendendo? né? Se vocês que Então, estão mais é o que eu digo sempre, político tem que ter coragem. O político que não tem coragem não deve ser político, é igual jornalista. Jornalista que não tem medo, então não vai para outra profissão. O cara com medo, não, estou com medo, não vou escrever isso, eu não sei o que. É político, tem que chegar e dizer assim, olha, está acontecendo isso, por isso, isso. Tá, é a obrigação dele, como político, esclarecer e informar o eleitor. Não é só dizer quanto ele ganha. Outra coisa, o político não gosta de dizer quanto Quando ele ganha. ganha. Pergunte a um vereador desse. Se eu ganhar. Você não tem que estar no tribunal de contas. Outro dia, pois é, ô Anderson, você sabe que as pessoas não têm acesso. não Tá tem. entendendo? É difícil. Às vezes eu quero fazer uma pesquisa, é chato, tem um cara de coisa, eu tenho que ligar para alguém. Ele disse, me explica aqui, rapaz. Abra aí, olha aí, vá. Não, porque eu disse, pô, é difícil, não é fácil. Edilson, como você vê o poder e a responsabilidade da imprensa local para difundir, informar tudo isso que está acontecendo nessas eleições de 2024, nesses dois candidatos. Como você conhece o governo de Caetano, você teve presente, e de Alinaldo, e agora na campanha de Caetano e Flávio. Como você vê, você se sente confortável? Olha, sendo bem sincero para você, não me sinto confortável em nenhuma das duas. Vou lhe explicar por que não me sinto confortável em nenhuma das duas. Primeiro, vou falar do azul. No azul, a gente não sabe a quem se dirigir. Na comunicação hoje da campanha, eu, como imprensa da cidade, eu não sei a quem eu dirigir. A quem buscar uma informação, um negócio, acontecer um negócio. Com quem é que eu posso falar? Já do outro lado, quando você chega para fazer algo. Não, cuidado, viu? Não é tudo que pode dizer, não. Olha, peraí. Aí você vai buscar uma informação que o povo precisa saber. Mas e não ele pode, omite. senão é oposição. Não pode porque diz que é oposição. Porque aqui Que é adversário. Disso, que é adversário. Se eu falar bem hoje de Caetano, amanhã o povo diz do azul, Edilson pulou. Monte elogiou o Caetano, rapaz, botou o Caetano lá em cima. Aí no outro dia eu vou e falo de Flávio. Diz, vija, rapaz, Flávio já comprou o cara de novo. Já falou bem de Flávio. É assim, Camaçari, é assim. Outro dia eu emiti uma opinião aí sobre um negócio que teve no clube social, que a gente não pôde falar com o Flávio, não sei o quê. O Flávio saiu e a imprensa não teve acesso. Foi um lançamento da campanha dele, que veio um bocado de gente, veio a Semineto, já no de Caetano. Foi outra realidade, teve espaço aberto, que todo mundo chegava, os caras vinham, um tratamento parecendo até que foi orquestrado para ser bem tratado. Aí eu fui e falei, aí uma criatura de lá do alto escalão chegou para mim e disse, não, você podia falar, mas não era para enfatizar que foi bem tratado. Eu falei, sim, eu vou falar como? Se no outro eu não falei nada e no outro eu fui bem tratado, eu ia dizer como. Isso mesmo. É igual o cara que tá doente e o médico chega pra ele e diz assim, olha, se você não se cuidar, você vai morrer. Ele diz, doutor, não pode dizer isso não. É o único jeito do doutor dizer. É isso. Então eu não vejo muito, eu não me sinto muito confortável hoje. Por quê? Porque querendo ou não, as pessoas que militam hoje para a campanha esquecem que é profissional de imprensa. E ele olha pra mim, aí diz assim, não, Edilson tem tendência de ser da direita. Então eu vou segurar aqui. Ó, Giza não, Giza é mais para a esquerda, então eu vou segurar aqui. Então a gente fica nesse bypass. E a gente que trabalha com a verdade, a gente fica muito deixado no escanteio. As pessoas gostam que você minta para elas. Que vocês tenham lado, porque acredita que tem que ser militante. Que você tenha lado, que você seja militante, que porque a comunicação quer militância. Diga que você é do lado tal e acabou. E ele força você a Tem que ser profundo. Então, quando o povo está assistindo o meu programa, tem os dois lados, aí a briga começa lá na live, aí eu digo sempre para ele assim, olha, na minha opinião, vocês vão ouvir sempre a verdade no que eu sei. Posso até ser que eu estou sendo enganado, mas no que eu souber, vou lhe dizer sempre a verdade. Então, quando as pessoas assistem o meu programa hoje, graças a Deus que tem a credibilidade hoje, ela diz assim, passou em Edilson,
É lindo você ouvir isso. Claro. Passou em Edilson, por quê? Porque, sabe, se passar lá, é verdade. Eu não vou colocar um negócio que eu sei que não é verdade. Porque então, informação, João, É é pra diferente de opinião. Sim. E quando você dá a informação, se dói. Tá? Você informou. Falaram que o Camaçari Notícias é adversário do grupo de Caetano. A comunicação proibiu. Camaçari Notícia não faz nada porque a coordenação, a oposição, não é adversário, porque você publicou uma matéria dizendo que tinha 7 pontos de diferença, que era 15-7, mas não era 15-7. Você publicou a impugnação, o pedido de impugnação, sim, mas isso é notícia. Caetano é um candidato que está liderando as pesquisas e teve pedido. Você publicou que a vice teve dupla filiação. Sim, mas foi fato. Foi notícia, informação. Aí você está dizendo por que Camaçari não comunica? Por que os agentes envolvidos na política não passam as informações? Porque é complicado a cidade. É um feudo, tá? Camaçari é uma cidade de 300 mil habitantes com 206 eleitores, mas se comporta como não sei o quê, como interior. João sabe muito mais do que eu e Anderson, que nós somos mais novos. Mas João sabe muito mais que na época que não existia internet, quem tinha informação tinha o quê? Poder. O poder era a informação. Mas hoje continua, mas você consegue furar essa bolha muito mais rápido. Mas aí é uma fofoca que corre risco de não ter a credibilidade. Isso nós vamos falar agora sobre o poder da comunicação, né, do rádio, da TV e da internet. Porque João fala que em 84 os anúncios eram feitos na parede, escrito que a gente tinha uma letra melhor e colado. Só tinha rádio, né? Só tinha rádio. Que perpetua. Sempre existiu. E hoje E jornalzinho que você distribuía. Jornal escrito. Bacana, que as jornal pessoas, escrito que as pessoas leem ainda. Certo? Se você entregar e for um produto de qualidade, o cara lê. Eu tenho um jornal impresso toda semana. O cara lê. Eu tenho um jornal impresso. Mas aí você vê da comunicação direta nas redes sociais, né? Que essa campanha eu estou aqui, o Camaçari tem 18 anos, então é a primeira campanha onde os candidatos estão todos voltados para a internet, para as redes sociais. Vocês verem que essa comunicação chega limpa, sem truncar, e ela consegue difundir o negativo e o positivo. Quem consegue alcançar o institucional ou o fuxico, a fofoca, o fato? Por exemplo, teve uma briga generalizada do PT domingo, não foi? Isso aí está em todo lugar, virou notícia. Sim. Você vê que a notícia se polariza, a mídia, a rede social consegue ultrapassar nas eleições de 2024 o poder da comunicação oficial? Tudo referente à cultura e o comportamento da massa não é isolado. Vocês vão percebendo isso em tudo. Como a massa se comporta no consumo da informação? Ela gosta de quê? Ela gosta de ver a vida dos outros. É por isso que um influencer hoje tem 10 milhões de seguidores, está milionário e ele consegue emitir a opinião dele mais rápido do que um veículo de imprensa consegue estabelecer a verdade. Então, a cultura e a maneira com que a gente consome hoje a informação, ela afeta também isso. Sim. E aí tem um ditado, agora esqueci, talvez João lembre de quem fala isso, que é o seguinte: a mentira dá a volta ao mundo antes da verdade vestir as próprias roupas. Isso aí. E a estratégia de Goebbels, que foi ministro da propaganda nazista, que dizia que uma mentira se torna verdade, basta que você repita ela várias vezes. Então, essa capacidade de a mentira ela se propagar, e aí de tanto você falar dela, ela se torna verdade, a gente está vendo aqui na prática. Na prática. Você pode ir no Instagram de Flávio e ver o depoimento de Carmen. Ela fala abertamente que quando Reinaldo assume, o Hospital da Mulher já estava fechado. Caetano, não sei o que passa na cabeça dele, a não ser que seja isso, que seja uma cópia de Goebbels. Inclusive, aqui para nós que somos pessoas que gostamos de estudar e de ler, o Goebbels é uma figura importante para
para propaganda, mas Lenin foi uma figura que tornou isso uma ferramenta política ainda mais eficiente. E aí o stalinismo ele segue isso, né? Segue isso. Então o comunismo, a estratégia comunista, a estratégia de comunicação stalinista é justamente copiar esse modelo, que é você afirmar uma tese e fazer dela uma verdade. E aí Caetano repete todas as vezes a mesma relação, e isso daí eu digo como uma pessoa da cidade, um eleitor da cidade. Se você vai constatar a verdade que a própria dona do hospital fala que isso é mentira, que não foi Elinaldo que fechou, o hospital estava fechado. Diz até, cita o nome do secretário, Camilo Pinto, como parte disso. Aí diz que a cidade de Saber estava fechada, que não é verdade. A cidade de Saber, inclusive, teve aberto todos esses anos, passou por uma reforma, fechou a UPA, não é verdade, separou o atendimento, era antes tudo misto, crianças e adultos. Adulto estava no Gravatar e crianças ficou na Nova Aliança. Então assim, só que essas mentiras, quando você vai ver o eleitor, ele repete. Ele repete. Mas você acha que não cria um ranço para as famílias que os filhos estão fazendo atividade na Cidade de Saber? Aquela família que os filhos estudam na escola pública, que está na creche, né, do tempo integral, que o hospital, os funcionários, as famílias, aquele grupo que sabe, que vivenciou ao momento é mentira. Você não acha que cria um ranço, que também uma energia, uma conexão muito ruim que ele tem? Ele é o político mais rejeitado, porque só para dar você concorda? Depois eu quero que você fale. O que o João falou, o governo de Elinaldo tem um grau de rejeição, mas a imagem de Elinaldo é mais avaliada positivamente que a de Caetano, inclusive como uma pessoa de palavra. Ele tem ele tem credibilidade na cidade. Credibilidade ele tem. E aí o governo é uma coisa, a imagem dele. Isso acontece com tudo, né? O Lula é uma figura, o governo Lula é outra figura. O eleitor é interessante como o eleitor ele consegue fazer essa dissociação. Já Caetano, ele é o político mais rejeitado da cidade. Isso é fruto dessas questões. Como o João pontuou lá atrás, os escândalos associados a ele, de corrupção, a perda de mandato, todos os processos que tem, ainda tem essa conduta, esse comportamento, então tudo isso acaba pesando. Você acha que se ele falasse, Edilson, esse dinheiro eu vou pagar, ou esse dinheiro eu vou parcelar e pagar, eu usei de outra forma, não seria ele assumir que tem essa dívida com a cidade? Vocês acham que isso que mudaria alguma coisa dele assumir? Porque ele parece que você fala, ele nem toca no assunto. Ei, João, sério, não, vira até piada. Ele não vai a dívida dele. Primeiro que ele não vai assumir, que ele não reconhece como tal, porque os processos estão em andamento, estão em tese e não tem nada ainda. Mas o juízo da pessoa e o coração. Agora, o que eu acho, Anderson falou aí uma questão é o seguinte, essa coisa de Caetano, da mentira, aí vem o outro lado da moeda. Cabe ao adversário dele fazer o contraponto. Mentiu, desmentiu, mostrou porque está mentindo. Isso. Então, se você perde tempo pensando o que vai fazer ou não faz, tá me entendendo? Então, é um problema de comunicação. Aí é um problema de Alinaldo, é um problema de... Eu já conversei com o Anderson, com o Edilson, já conversou fora disso. O problema de Alinaldo é um problema de comunicação. Ele tem dificuldade de se comunicar, ele, Alinaldo, tem dificuldade, porque tem um problema de voz, aquela coisa toda de construção, mas isso não é o mais grave, é a estrutura que cerca ele, que poderia facilitar isso, ser mais ágil, tá entendendo? E não é, e a gente está vendo isso na campanha. A gente está vendo isso na campanha. Isso foi sinalizado muito tempo antes, né? Então agora é só um reflexo. Ele teve um avanço que é importante para mim na democracia, que ele mudou a forma de se relacionar com vocês, veículos. Claro. Sim. Né? A modelo de nosso amigo Rogaciano, eu não deu para me falar o nome dele aqui, que eu testemunhei, era um modelo precário. Cruel, né? Precário, você está sendo bom demais. Eu sou a mais antiga de ligar e mandar tirar matéria. Eu cheio de não pagar porque tem uma matéria que não ganha. Eu tenho essa ver, mas isso aí. Operante de estabelecimento absolutista. Isso aí estabelecimento absolutista. Aí tem gente hoje na imprensa, vocês sabem, que declaradamente está. Por isso que eles chiam, às vezes, com algumas matérias, porque tem gente que declaradamente distorce a opinião, a pesquisa, e bota só o que interessa a eles.
e recebeu naturalmente todos os pagamentos devidamente, sem mandar tirar matéria, sem perseguição, estabelecendo uma relação de democracia com isso. Isso que o João está falando, que aí não é tradição da direita. Você percebe, você observe o Bolsonaro. Bolsonaro terminou a obra da transposição. Alguém se lembra disso? Não. O nordestino está grato a ele? Não. Porque não soube utilizar como estratégia de comunicação ele ter um cara que pegou o exército, porque era tanto escândalo de corrupção que a obra não terminava. Ele pegou o exército foi lá e executou o final da obra, e ele não fez festa de entrega, ele não conseguiu estabelecer uma comunicação de entrega. Inclusive ele continuou várias obras do governo Lula que estavam interrompidas, ele continuou e concluiu, e no final das contas ficou como se fosse o cara contra o Nordeste. No final tem um recorte de uma fala dele, que ele fala abertamente que o Nordeste tem os piores índices do país. E todo mundo sabe que isso é verdade. Só perde em alguns lugares para o Norte, com nossos índices de analfabetismo, desemprego, violência, situação educacional. Aí pegou esse corte e colocou como se a opinião dele que o Nordeste fosse o pior lugar do país. Então, isso que o João está falando, me parece que essa estratégia de se estabelecer uma comunicação como ferramenta de estratégia política foi estabelecido pela esquerda mundialmente. Mas, por exemplo, o governo de Bruno Reis em Salvador, a comunicação lá funciona. Mas você vê como é diferente o modelo? Sim, meu filho. Ele tem uma comunicação mais assertiva, direta, leve. Sim, mas lá funciona, porque eles montaram lá uma estratégia de funcionar. Aqui com não situação funciona. ou oposição, né? Não tem Aqui, parâmetro. Por exemplo, você vê o Elinaldo, ele dá entrevista para quem? Tá me entendendo? Ele não conversa com não existe isso. Toda atividade que tem pública, toda a imprensa tem acesso a ele para conversar. Sim, mas você sabe que não é daquela confusão ali. Mas assim, a gente fala, esse modelo novo, que eu acredito que Flávio terá esse modelo, você vê João Campos em Recife. É um prefeito mais jovem que mais se comunica bem com o mundo todo. O cara vai ser, você vê, Bruno Reis é outro modelo novo. Então eu acho que está migrando para o novo. Então, você vê Flávio, ele se comunica bem. Ele tem acesso. Então, eu tô vendo um novo momento, um novo ciclo, inclusive de comunicar na cidade. Inclusive, se você ver a campanha de Neto foi a melhor campanha de rede social do país. Inclusive, foi premiado por vários órgãos de imprensa, porque foi a melhor forma de comunicar no país, e eu acho que Flávio está seguindo a mesma toada nesse sentido. Né? Agora, o que a gente percebe também, Gisa, é que a comunicação foi valorizada. Sim. A valorização. Sim. Pode ter todos esses percalços aí de falta de comunicação, de não ter da imagem dele que não foi né? feita. A imagem que não foi trabalhada. Mas quem teve acesso recebeu a devida valorização em Camaçari. Sim. Algo que nunca aconteceu. De você ter o seu veículo, de especificar o seu tempo, o profissional, a capacidade de chegar nas pessoas, de entretenimento. Esse é o receio. E você, às vezes, se preocupa com o que vem, se vai continuar nessa operacionalização, operacionalizando da mesma forma que valorize essa imprensa. Já me semana passada me disseram assim, semana passada me disseram assim, Edilson, você precisa entender que não dá para ir em todo lugar. Eu disse, sim, não dá para ir em todo lugar, mas você especifica pelo menos quais são os lugares que se vai, porque aí você aproveita também essas deixas, um respeito que você dá para a comunicação. Eu tenho meu público, Gisa, tenho dela, Rosita, tenho e não precisou ninguém ser, sabe, porque é militante. E ninguém precisou ser militante, mas tem o seu público, João, tem o público dele. Pronto. Sim. Acabou, você ganha com isso. Ele está me dizendo aqui que a hora já está passando, então, mas só tem uma pergunta para finalizar, infelizmente. Eu acho que a gente precisa manter esse padrão. A gente precisa manter. Vamos falar, eu queria falar sobre a eleição de São Paulo. Não, calma. Eu preciso apresentar meu programa às 16 horas. O cara disse, cadê você? Quem ganhar a eleição
qual percentual, qual a diferença vocês acreditam que vai ser? Diz aí, nós de votos válidos, vocês acreditam que número será? Ah, não tem como. João gosta de escrever. Mas aí eu creio que nós não vamos ter. Que vai ser apertada. Para mim é mais difícil do que o que antes. Ademar e Maurício, para mim, Caetano e Flávio será mais difícil ainda do que Ademar e Maurício. Eu acho que fica menos de 10 mil. A média é essa aí, menos de 10 mil. Vai ser menos de 10 mil. Menos de 10 mil. Para quem ganhar, qualquer um dos dois. 10 mil, vai ficar entre 5 e 10. E todo voto será importante. Essa diferença, vocês acreditam que essa semana vai ser? E os eventos que vêm acontecendo, isso aí vai marcar positivamente para uma campanha ou para outra, ou negativamente? Claro, aí quem é que vai. É o que eu digo sempre, quem errar menos. Quem errar menos. A palavra e tem ocorrido, esses últimos dias, tem ocorrido erros. Né? E quem está errando mais? Mas será que quem está errando vai ter a capacidade de corrigir, e quem está vendo o outro errar vai ter a capacidade de destacar o erro? Quem está mais errando? Definiu o que é a última semana. A última semana, inclusive, precisa começou ter... A última semana começou ontem. Se a campanha de Flávio conseguir apontar esses erros que a campanha de Caetano está cometendo e fazer com que a população entenda isso. A tendência é que esse eleitor que a gente estava falando aqui, que não está muito nem aí para esse negócio, ele vai porque ninguém quer se misturar com essas imagens que estão sendo. Entendeu? Ninguém quer se misturar com isso. Agora, o histórico que está aí não aponta para isso. Reinaldo não consegue, a campanha de Flávio não consegue avançar nessa. Aí é onde eu acho o erro da comunicação deveria ser atingido nessa última semana. Caetano erra menos. Não é porque ele esteja errando menos, mas é porque ele não está errando mais, tá entendendo? Tipo assim, erra mais quando não consegue detectar ou potencializar o erro do outro. Porque essa comoção dos acontecimentos que traz para a comunidade, esse medo, esse pavor das coisas que estão se falando de lado e lado, isso é grave, isso não está se comunicando isso. Isso, todas as pessoas que estão próximo a essas localidades fala o pavor que está sentindo, o que é que está acontecendo. E vocês não está comunicando. É o silêncio, né? Impera o silêncio nessas comunidades, e quem não está envolvido também não percebe que isso está acontecendo. Ainda tem o outro lado de você fazer. Todo mundo quer se expor. Mas é aquela história. Você não é político, você não quer tomar conta da cidade, você não quer fazer o melhor pela cidade, então você tem que enfrentar isso. Ele ainda não tem feito isso, até porque ele é o prefeito, ele tem condição de falar mais abertamente sobre isso, né? Tem que soltar uma nota oficial para todos os veículos da Bahia, de Salvador, que é parceiro, contando tudo, destrinchando tudo. Ou até mesmo ir, né, para dar uma entrevista na Rede Bahia, um negócio. Tudo, chegar na Folha de São Paulo, isso é caso de Fantástico. Eu não sou advogado de ninguém aqui, nem promotor de ninguém. Elinaldo deu uma entrevista de 7 e pouca até 8 e pouca. 10, 8 e 15. Alex até mais ou menos meio-dia, eu não vi nenhum tracinho, como diz no Instagram, sobre essa fala dele. Porque ali eu ouço, eu gosto de rádio, eu gosto de ouvir, porque pelo tom de voz eu percebo. Tá entendendo? Eu não preciso ficar vendo você, né? Eu estou ouvindo aqui, eu já vejo se você, como é que está sua frequência, vamos dizer assim, né? Você vê a sua frequência cardíaca, vamos dizer assim. Pois bem, até meio-dia, meus amigos, eu não vi nada aqui. E aquilo também é gravado no YouTube. No YouTube. Tá entendendo? Eu não vi nada. Eu já cortei as partes que eu quero para colocar hoje no programa, o que foi importante, já está aqui já. Mas isso deveria ser feito pela comunicação. Mas você cortou como um programa jornalístico. Agora, como político institucional, precisava ter feito maior, né?
E é isso aí. Mais forte. Vocês acreditam que ele tem tempo? Ele tem 4 dias para fazer sua correção? Não, essa semana é crucial. Tá vendo? Esta semana a velocidade. A comunicação ela está muito instantânea, muito grande. E esse é o tipo de situação que o eleitor ele gosta de ouvir. Sim. Polêmica, é sobre a vida dele e é sobre o que ele inclusive sabe que está acontecendo. Acabou nosso programa. Você Quero vê agradecer. essa coisa do leitor de internet, do cara da internet, o que foi que Anderson falou, quer saber de confusão. É isso. De confusão. De Aquela confusão. Outro dia eu estava discutindo lá na ABI, na Gente, por favor. na ABI, esse dia é de Rita, Estação da Gula. Estação da Não Gula. problema, mas eu sei que é bom, viu? Rita, Aí estava conversando na ABI sobre isso, essa questão da violência, porque tem um manual, eu vou até trazer para você de feminicídio. Como é que a imprensa deve lidar com feminicídio? Aí, esses programas que passam meio-dia na Record, Aratu e TV Bahia também entrou na disputa pela audiência. Sim. Você muda de canal, aí um morreu, no outro canal o outro tomou tiro, no outro canal tem o enterro do não sei o que, então tá tudo. Aí falando dessa coisa do feminicídio, aí passa um videozinho do Briga de Mulher. E o povo adora, o telespectador, não sei que diabo é, adora a briga de mulher. Aí você vê claramente assim, a mulher brigando com a outra, e aí tem um cara, aí o cara vai apartar, aí o outro cara tira ele para deixar o pau quebrar. e o outro filmando. Isso é o quê? Isso é o primeiro passo do feminicídio. Outro dia entrevista esse menino da TV Aratu agora que era da Juca. Aí uma meninazinha, 15 anos parece, a menina desapareceu. Aí a menina parece que de vez em quando fugia. Interessa, não entendendo? Não interessa isso. Aí tem a família, a pobre família lá enfileirada, o cara bota enfileirada assim, para cara filmar, vai entrevistando um por um, né? Aí o repórter começa lá, ele disse, fulano, essa menina tinha namorado? Quer dizer, ele já chega desqualificando a pobre da menina que está desaparecida, não sei nem se está viva, se morreu, não sei. Quer dizer, isso é o quê? Isso é um pré-preparação, isso é um indício, isso é um elemento. Aí quando depois fala, feminicídio não é só matar, é o ato de matar, não, começa antes. Quer dizer, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E as redes sociais hoje vivem muito disso, dessa tragédia, dessa coisa ali. Né? Então vamos nos despedir do nosso. Vamos falar aqui Vou provar aqui, que já está na hora. de Rita. Rita, ei, o único que não está mastigando sou eu, me coloco na câmera ali. Pode dar seu tchau. Para me dar tchau logo. Tchau, povo. Ô, aí. Rita, Tchau. muito obrigado, viu? Maravilhoso, seus quitutes. Rita, obrigada. Analise Grata. votar. Estação da Gula. Analise aí, ó. Fale com o povo para votar certo. Votem certo. Presta atenção, viu? Se liga. Se liga. É sua Você, vida, é sua vida que está em jogo. Sua vida. Camaçari está precisando, Camaçari é uma cidade rica, tá entendendo? E precisa, é o que eu disse no começo, precisa desenvolver, não só você e a gente não, mas os políticos, os candidatos, principalmente os dois candidatos, desenvolver o senso de pertencimento. O cara precisa pertencer, sentir que a cidade é dele, para poder fazer o melhor para a cidade, porque se for só conversa, não adianta. É isso aí. Até a próxima, após a eleição. Vamos fazer um após a eleição. Vamos fazer um balanço na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau. Valeu.